Turma, parte 2 da aula de reprodução. Agora vamos falar sobre reprodução das aves. As aves, todas elas vão se reproduzir fazendo a fecundação interna, né? Essa fecundação interna ela é feita através de uma estrutura chamada cloaca. Ó, cloaca. A cloaca, que é a mesma estrutura por onde ela faz os seus excrementos, né? Essa estrutura é chamada cloaca. E por lá vai acontecer a fecundação interna, né? As aves, todos nós sabemos que as aves elas colocam ovos. Então elas são ovíparas. E dentro desses ovos a gente vai encontrar três estruturas diferentes, que são chamados de anexos embrionários. Esses anexos embrionários eles servem para alimentar o embrião enquanto ele está se desenvolvendo dentro do óvulo, né? Que é o âmnion, tá? Córeo e alantoide. Tá? Esse alantoide, turma, aqui eu coloquei aqui, mas ele não tem acento, né? Segundo a nova regra ortográfica, eu só faço essa correção. Então tá aqui, turma. Dentro do ovinho, tá aqui, o pintinho vai se desenvolver, tá? E ele vai precisar se alimentar para se desenvolver. Todos os seres eles precisam de receber alimento durante seu desenvolvimento embrionário, né? E ele vai tirar esse alimento, né, desses anexos, do alantoide, do córeo e do âmnion, tá? Ele vai se suprir, tá? Então por isso que a gente se alimenta de um ovo, né? Porque o ovo ele é cheio de nutrientes, ele tem aqueles nutrientes ali que a gente vai tomar café da manhã, a gente come o ovo, né? Porque ele é altamente nutritivo. Justamente são os nutrientes que o embrião precisa para poder se desenvolver, ok? Então são encontrados aí nesses três anexos embrionários. Então, resumindo, aves, elas são ovíparas, fecundação interna dentro lá do ser, né? Fecundação. E o desenvolvimento é direto ou indireto? Só pensar. Nasce igualzinho já com a mesma estrutura do adulto? Ou vai passar por alguma fase larval, alguma transformação? Ah, não, já nasce igual, não vai passar por nenhuma transformação. Então é desenvolvimento direto. Reprodução nos mamíferos. A fecundação ela é interna, tá, turma? Fecundação interna. Desenvolvimento desse embrião pode ser de três formas, tá? Dentro de um ovo. Se é dentro de um ovo, turma, então é ovíparo, né? Pode ser dentro de um marsúpio ou pode ser dentro do útero. Aqui nós temos como ovíparos só dois exemplos, que é a equidna, tá aqui, parece esse porco espinho, e o ornitorrinco. Parece uma foca misturado com um pato, com um bico de pato, né? Estranho o animal, mas é um animal bem estranho mesmo. Tanto é que é estranho que coloca ovo e os mamíferos geralmente não colocam ovo, né? Então são apenas esses dois aí que colocam ovos, que são ovíparos, e o resto todos aí eles vão ter um desenvolvimento dentro da mãe, né? São vivíparos. Então, a maioria deles são vivíparos. Tá? São vivíparos. Se desenvolve dentro da mãe. Tá aqui, ó. Depois eles, como são mamíferos, né? São mamíferos porque mamam. Aqui, ó. O bezerrinho tá mamando aí na vaca nessa imagem. Então é isso, turma. O canguru é marsupial, assim como outros também, como o koala, o próprio gambá, né? Tem uma bolsa na barriga que é chamada de marsúpio. Essa bolsa, o embrião ele vai começar a se desenvolver dentro lá do útero, só que esse útero ele não tem uma placenta bem desenvolvida. Então ele só começa a se desenvolver lá, depois ele tem a necessidade de sair
ele sai desse útero e vai para essa bolsa chamada marsúpio, que é a bolsinha lá onde o canguru fica. E lá nesse marsúpio ele termina de se desenvolver até se desligar da mãe, né? Já os mamíferos que se desenvolvem no útero, né, se desenvolvem completamente dentro desse útero, sendo alimentados por essa estrutura chamada placenta. Por isso que aqui eu coloquei placentários, né? Então eles vão ser nutridos, vão se nutrir através da placenta, receber nutrientes, oxigênio, tudo através dessa placenta, né? É bem simples. Resumindo, reprodução dos mamíferos. Mamíferos são ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Só pensar. Ovíparos, os mamíferos colocam ovos. Só dois tipos. Só a equidna e o ornitorrinco. Então eu vou marcar aqui, ó. Tem espécies ovíparas. Mas a maioria deles é vivíparo, né? Se desenvolve dentro da mãe. Fecundação é interna, professor. Fecundação interna acontece dentro do corpo dos indivíduos, né? Da fêmea. Desenvolvimento. Tem algum mamífero que passa por uma fase larval? Não, né? Todos nascem já com a estrutura semelhante com a do adulto. Então, desenvolvimento é direto. Ok, turma. Então aí nós falamos aí da reprodução nos anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Vamos falar agora de um tipo de reprodução, tá? Que é chamada de metagênese. Metagênese ou alternância de geração. Alternância de geração. Você pode aí ouvir esses dois nomes, você já vai saber o que é isso, que tipo de reprodução é essa. Então aqui, ó, reprodução que apresenta duas formas, sexuada e assexuada, no mesmo ciclo. Então é só você pensar que num ciclo reprodutivo vai aparecer as duas formas de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada. A gente chama isso de metagênese. E aqui tem alguns indivíduos, né, alguns exemplares que vai acontecer a metagênese nas algas, briófitas, pteridófitas e nos quinidários, né? A foquinha aqui está no meio, mas não é ela que vai se reproduzir por metagênese, não. Quis colocar aqui a imagem das algas. As algas que tem lá no fundo do mar, né? As algas marinhas. Então vamos lá. As algas. Vamos aqui analisar primeiramente a reprodução nas algas. Certo? Turma, vamos começar aqui analisando aqui da figura 1, né? Tá aqui, ó, o númerozinho 1. Tá aqui, vou botar aqui a setinha para vocês não se perderem. Tem dois exemplares, ó. 1, 2, duas algas. Essas algas, elas são chamadas de gametófitos, ó. Tá aqui, ó, gametófito. Tá aqui escrito, gametófito. Porque são elas que vão gerar os gametas. Por isso que a gente chama ela de gametófitos. Ou seja, essa parte da reprodução é a parte sexuada. Vai haver a fusão dos dois gametas, né? Uma alga vai gerar um gameta, tá aqui. A outra alga vai gerar o seu gameta. Então, esses gametas, eles vão se fundir, né? Vão se juntar os dois, que eles têm esse flagelinho, esse rabinho aqui, ó, tá? Que vai servir para eles nadarem na água. E eles vão se juntar, formando aqui o zigoto. Tá aqui o zigoto, ó. Zigoto, né? Foi a junção dos dois gametas. Esse zigoto, ele vai se desenvolver, que vai ser o embrião, tá aqui, ó. Então ele vai se desenvolver e vai se transformar nessa estrutura aqui, ó. 5, que é uma nova alga. Essa nova alga, turma,
ela é chamada de esporófito, porque ela vai gerar esporos. Lembra-se lá do esporo? O esporo ele é reprodução assexuada, quando você joga apenas uma sementinha e essa sementinha cresce, tá? É o esporo. Então essa alga ela vai gerar esporos, tá aqui ó, na figura 6, os esporos. Aqui tá 2 esporos, mas aí pode ser vários esporos, né? Não quer dizer que são só 2. E esses esporos, turma, eles vão crescer como se fossem sementes. Sementes, aqui ó, tem aqui os esporos. Os esporos vão crescer e vão se transformar em 2 novas algas, que são 2 novos gametófitos, né? E aí o ciclo vai continuar. Ou seja, ele se reproduz de forma sexuada e assexuada, né? No mesmo ciclo de vida. De forma sexuada, quando os 2 gametas se juntam, né, para formar o zigoto, e de forma assexuada na hora que ele produz esporos, né? Então, o gametófito vai produzir gametas e vai se reproduzir sexuadamente, e o esporófito vai produzir esporos se reproduzindo de maneira assexuada através das sementinhas aqui que vão crescer. Então, nas algas acontece dessa forma, né? A metagênese ou alternância de geração. Olha aqui nas briófitas. Nas briófitas vai ser parecido, só vai mudar um pouquinho a estrutura da planta aí, né? Ó, aqui a gente tem, aqui o marcador, gametófito. Gametófito, o nome já está falando, né? Vai gerar os gametas. E o esporófito vai gerar os esporos. Ou seja, quem tem gameta é sexuada. Quem não tem gameta, né, que são os esporos, é assexuado, né? Só para lembrar. Então tá aqui, turma. O gametófito é essa parte aqui onde tem as folhinhas. E o esporófito é essa parte da anteninha que lá em cima tem o anterozoide, né? Tem só aqui, essa cápsulazinha, a cápsulazinha que tem os esporos, ó. Deixa eu voltar, tá. Ok, o que vai acontecer? Tá aqui, ó, os esporófitos, eles vão gerar os esporos. Tá aqui os esporos, as sementinhas. Esses esporos, e nessa parte aqui que está acontecendo a reprodução assexuada através dos esporos, né? Então a cápsula se abre quando ela estiver pronta, né, ou estiver madura, vai jogar os esporos vão formar ó, protonema, protonema vai cair lá no chão. Quando ele cair no chão, vai começa a nascer uma plantinha jovem, né? Que essa plantinha, ela que agora vai produzir os gametas. Por isso que ela recebe o nome de gametófito, porque ela vai fazer os gametas, né? O gameta masculino é o anterozoide, tá aqui, ó. Gameta masculino é o anterozoide. Só lembrar do espermatozoide no homem, né? Na briófita, o nome que se dá é anterozoide. Então, o gameta masculino, o anterozoide, tá aqui, ó. O gametófito, ele vai crescer, né? Ele cresce, cresceu. Lá na ponta dele aqui, em cima, onde está a pontinha do mouse, vai estar cheio de anterozoide, que é o gameta masculino. Aqui vai nascer o gametófito feminino, né? Lá na pontinha dele não vai ter o anterozoide, vai ter o arquegônio, né? Aqui, ó, o arquegônio, e lá no arquegônio tem essa bolinha que é a oosfera. Oosfera, tá, turma? Então, o anterozoide vai fecundar, né? Vai sair aqui, ó, vai fecundar a oosfera, vai entrar dentro do arquegônio fecundando a oosfera. Ou seja, turma, gameta masculino, anterozoide, mais gameta feminino, oosfera, né? Vai ser reprodução, nesse momento aqui, reprodução sexuada, ó. Reprodução sexuada. Que vai formar um embrião, que é o zigoto, tá aqui, ó. Esse embrião ele vai se desenvolver, né? Vai crescer, formando, ó, o novo esporófito. Bem simples, nada de bicho de 7 cabeças. Depois vão ler lá no livro com calma para entender. Tem a imagem bem parecida, né? Vão entender bem direitinho, ó. Então, isso aqui, ó.
desenvolvimento aqui vai nascer o esporófito novamente com a cabecinha lá que vai repetir o ciclo. Pteridófitas, é só lembrar que a pteridófita é a samambaia, né? A samambaia. As briófitas são aquelas plantinhas lá, os musgos. As pteridófitas são as samambaias. Primeiramente vai ter essa estrutura aqui, ó, chamada de prótalo. Esse prótalo, nele tem o gameta masculino e tem o gameta feminino. Tá? Gameta masculino, gameta feminino. Gameta com gameta, né? Faz o que? Fecundação, surgindo o ovo. Ou seja, é sexuada. Sexuada essa parte. Vai crescer, né? O ovo vai se desenvolver, vai crescer. Vai se transformar aqui no polipódio, que na verdade, turma, é o esporófito, né? Ele que vai gerar os esporos, tá aqui, ó. Lá embaixo da folhinha da samambaia vai ter várias estruturas pequenas que vão ser chamadas de soro. Dentro desse soro que está o esporo. Quando o soro estiver pronto, né, para soltar esses esporos, eles vão cair, ele vai se abrir, eles vão cair o esporo, né? E lá onde ele cair no chão, vai nascer um novo prótalo. E aí vai repetir o ciclo. Ou seja, quando juntarem aqui os gametas, reprodução sexuada. Quando cair os esporos, quando produzir esporos, reprodução assexuada. É bem fácil, é só identificar onde é que estão os gametas. Então naquele momento está acontecendo a reprodução sexuada. E onde estão os esporos? Naquele momento é assexuada. É bem fácil para lembrar, tá? Não é bicho de 7 cabeças, é só estudar, fazer a leitura do livro com calma. Todo mundo vai entender. Quinidários. Vamos ver aqui, entender como é que funciona nos quinidários. Certo, os quinidários é só lembrar que os quinidários são as águas-vivas. Então, aqui a medusa, né, ela vai fecundar a outra. Fecundação interna, tá até aqui, ó, fecundação interna. Depois que fecundou, vai gerar uma larva. Então, aqui se houve fecundação, é sexuado, né? Essa larva vai se desenvolver e vai dar origem a essa estrutura aqui, ó, tá? Chamada de éfira. Essa éfira vai formar novas águas vivas, né? Ou seja, através de uma larva vai ser formada várias águas vivas, né? Ela vai se reproduzir aqui de forma assexuada, que é a assexuada, né? Sexuada foi aqui, assexuada aqui, quando ela se divide em outras águas vivas, tá? Sem precisar trocar material genético, nenhuma outra, né? Então, os quinidários também se reproduzem de forma pela metagênese ou alternância de geração dessa forma, tá? A troca de gametas aqui entre os dois indivíduos, vem uma larva, essa larva cresce e depois ela se divide em várias outras medusas, né? Tá aqui, ó. É bem fácil de entender o que é alternância de geração, e aí são alguns exemplos de alternância de geração nas algas, briófitas, pteridófitas e quinidários. Agora nós vamos ter aqui atividade nessas páginas 113, 117, 120, 21, 122 e 23. As atividades de vocês estão sendo corrigidas e eu vou enviar até o final da tarde, ok? Então vão fazendo essas atividades aqui em casa, tá? Vocês têm que fazer a leitura do livro, lá da página 104, leitura do capítulo. Vai ter muito mais detalhes do que eu pude falar aqui pelo tempo, né? A gente sabe que eu tenho que fazer um resumo de muita coisa para poder a gente recuperar esse tempo perdido. Então, o tempo que vocês têm aí durante a tarde, né, que seria o tempo do horário, né, da gente, teríamos 3 horários, fazendo a leitura do livro, tentando responder as atividades. Até a próxima e bons estudos.